Fala pessoal, Bruno da Luz falando. Hoje vamos mostrar para vocês a nossa planilha de controle de estoque com almoxarifado, agora na nossa nova versão 6.0. Então vamos passar aqui pelo passo a passo da planilha e depois a gente vai mostrar um pouquinho dela. A gente vai começar cadastrando, né, botando informação de produto, fornecedor, colaborador. Depois a gente vai poder lançar a entrada e saída de produto ou material. Na aba de controle de estoque, a gente vai poder visualizar o estoque de forma geral e vai poder observar quais produtos estão em falta e quais estão com o estoque ok. A gente depois pode imprimir um pedido de retirada ou devolução. Então, a gente tem aqui na aba de pedido de funcionário para usar essa funcionalidade. A gente vai ter o relatório de colaboradores para visualizar com qual funcionário está cada produto, qual a quantidade que está com cada um. E em relatório, a gente vai exibir o total de saídas e entradas de materiais por mês, o total anual. E nos dashboards, a gente vai ter insights visuais sobre seus estoques almoxarifado. E a gente tem uma novidade, que agora é um comparativo entre fornecedores que a gente não tinha na planilha anterior. Então, aqui na parte de cadastros, a gente vai começar cadastrando nossos produtos, né? Então, aqui a gente vai colocar o ano de uso da planilha, tá? Essa é uma planilha anual, então a gente vai começar aqui usando 2025. Então, a gente vai botar aqui uma data de cadastro, né? Então, se quiser botar hoje, por exemplo, 22/6, vai atribuir um código, o nome do produto aqui, então, passa aqui um parafuso, unidade de medida, tá aqui, unidade. Então, aqui, por exemplo, produto 1 poderia ser em caixa, o produto 2 poderia ser em centímetros. Então, isso aqui simplesmente vai dizer que se eu colocar 20 aqui, eu estou querendo dizer que são 20 unidades de parafuso. Se eu colocar que são 5, eu estou querendo dizer que são 5 caixas de leite, por exemplo, ou 5 latas de tinta, tá? Então, isso aqui é como que você mede isso aqui, tá? A gente vai ter aqui um valor de estoque inicial, então esse estoque mínimo é o que você julga que tem que ser o estoque mínimo daquele produto para a sua empresa e de quanto você começou. Então, vamos dizer que aqui a gente tem lançado de 30, aqui eu comecei de 15 e aqui eu comecei de 6. 9. E aqui, qual é o custo que você tem para adquirir esse produto, né? Então, aqui meu parafuso, vou colocar que ele custa R$1. Ok? Beleza. Próxima aba aqui, aba de colaboradores. Você pode notar que a gente tem um menu superior aqui, né? Então, você vai cadastrar o funcionário, vai cadastrar uma área a qual ele pertence aqui, vai cadastrar um cargo. Então, isso aqui é um pouco mais solto, tá? Porque isso aqui não interessa tanto para a gente aqui nessa planilha. Qual é a área, qual é o cargo? Não vai ter nenhuma interpretação depois, nada separado por área ou por cargo. Mas, como a gente está fazendo um cadastro aqui, é interessante ter, né? Telefone, e-mail, endereço, identidade ou CPF, se quiser colocar alguma outra identificação e alguma observação. E para fornecedor, a mesma coisa. A gente vai botar aqui o nome da empresa, o contato, e-mail, telefone e o total comprado. Então, assim, a gente vai preencher a coluna empresa, é importante para os dashboards voltados aos fornecedores, tá? Então, a gente vai aqui para controle de almoxarifado. Então, aqui a gente vai ter nossa saída e nossas entradas. Então, para cada produto, para cada entrada aqui, eu vou ter a minha lista, né? Então, aqui eu vou poder puxar os produtos que eu cadastrei. Quando eu puxar ele aqui, ele vai vir a unidade de medida que eu botei lá no início, né? Então, vou botar aqui que saíram 2 latas de tinta. Foi o Bruno que pegou aqui, no caso, né? Então, aí, beleza. Fizemos essa saída, né? Então, quando é que vai ter a devolução? Vamos botar que ele devolveu dia 26, 22/6, mas ele devolveu uma só, né? Então, vamos botar aqui no mesmo formato. Beleza. Ok? Aí aqui a gente tem uma explicaçãozinha, né? As colunas unidade de medida e quantidade não devolvida não precisam ser preenchidas. A coluna de unidade de medida sempre buscará a unidade de medida cadastrada em cada produto na aba de produtos em cadastro. E a quantidade não devolvida, ela vai ser relativa a quanto você pegou e quanto você devolveu, né? Então, se eu peguei 2, devolvi 1, então não devolvi 1, né? É uma forma que vem aqui. A gente tem a parte de entradas. Então, vamos cadastrar aqui. A gente trocou, né? Eu estava com o nome de produto 1. Então, beleza. Tinta. Passa a tinta aqui para todo mundo. Ok. Então, aqui eu vou colocar o que eu adquiri. Então, vou botar a data, qual o produto. Vai puxar a unidade de medida depois para não esquecer quando eu lançar a quantidade aqui, tá? Então, uma lata de tinta. E aí eu vou botar aqui os fornecedores. De qual fornecedor que eu comprei. Quanto que eu paguei, né? Qual o custo de referência? O custo de referência é quanto eu coloquei, que é o preço normal ali. Então, se eu botar aqui o preço normal aqui é 11, depois quando eu vier aqui, ele vai me dizer nas entradas que o preço é 11. E aí ele vai me mostrar a diferença. Então, aqui eu consigo ver se eu estou pagando mais caro ou mais barato em cada um desses produtos, as datas e os fornecedores. Depois a gente passa aqui para o controle de estoque. Então, isso aqui é um relatório, onde você vai poder ver por produto aqui, né? O estoque inicial, unidade de medida, quantas entradas tiveram, quantas saídas tiveram, o estoque mínimo que você determinou, o estoque atual, e aí ele vai me dar um status aqui se o estoque está confortável ou se está em falta.
Então, aqui na coluna status, o status de necessidade de reposição varia de acordo com o estoque mínimo definido na aba de cadastro. Então, isso aqui também vai definir, né? Então, se você colocar que o estoque mínimo aqui se fosse, por exemplo, 27 e o meu estoque atual fosse 26, então aqui o status ia dizer que eu preciso repor, né? Então, como o nosso estoque mínimo é 5 e o atual é 26, então beleza, eu estou com um estoque confortável. Aí a gente tem essa área aqui do pedido do funcionário, ela não influencia nos relatórios, etc. Isso aqui é mais para você ter um modelinho, se você quiser, né? Você vai um pedido de retirada do funcionário e depois um registro de devolução, tá? Você vai colocar o colaborador, o produto material, o código, a quantidade, e aí um campo para você assinar. Então, isso aqui se você precisar imprimir ou qualquer coisa do tipo, tá? A gente depois tem um relatório de colaboradores, então a gente vai poder ver quais produtos estão com colaboradores. Então, por exemplo, tem 2 tintas com alguém, e aí eu posso ver aqui com quem que tá, né? Então, o Vitor tá, por exemplo, com tinta, produto 2 e um parafuso, né? Então, o Bruno, ele tem duas tintas, não tem nada de produto nem parafuso com ele. Então, aqui eu consigo ver quem está com cada coisa, né? O que não foi devolvido. Aí depois a gente tem um relatório de saídas e entradas, onde ele basicamente vai mostrar quantas saídas tiveram daquele produto no mês, depois no ano, e quantas entradas, tá? Que não tem muito mistério. E aí a gente tem o dashboard, né? Então, nosso dashboard está um pouquinho mais modernizado. Então, a gente tem aqui o número de produtos cadastrados, a porcentagem de devolução do produto, material, quanto que é devolvido, quantos estão com colaboradores e quantos que eu tenho em estoque. Aqui eu consigo ver a evolução mensal de produtos e materiais não devolvidos. E aqui eu consigo ver a evolução mensal de entradas, né? Então, onde que eu tenho meus picos de entrada aqui. E depois eu tenho um comparativo aqui. Então, eu consigo comparar que eu tenho um top 10 de fornecedores, quem que está sendo mais ou menos econômico aqui. Então, eu consigo ver um total economizado, tá? Um total aqui de melhor fornecedor, o mais econômico, fornecedores cadastrados. E aqui eu tenho um gráfico que me mostra também esse comparativo entre fornecedores. É isso. Essa é a nossa planilha de controle de estoque de almoxarifado 6.0. Muito obrigado. Tchau.